tensão que você vive de que vão novamente te levar para a porrada, né? Então, essa experiência lá no DOI-CODE foi uma experiência em que essa tensão esteve permanente o tempo todo, né? Porque a gente estava num centro de tortura que a gente sabia que as pessoas eram torturadas a cada momento. Bom, eu nasci em 46, 4 de julho de 46. Sou de uma família de classe média. Meu avô foi um patriarca Vital Brasil, mineiro da campanha, uma figura de destaque, digamos, no mundo científico. Fundou o Butantan, fundou o Instituto Vital Brasil aqui em Niterói, numa época em que as políticas sanitárias, do sanitarismo aqui no Brasil estavam se dando, estavam crescentes, e ele inaugurou o Instituto Vital Brasil, em Niterói, onde eu nasci, né? Eu sou filha de Rui Vital Brasil e Alda Vital Brasil, que foram, na verdade, pessoas da mesma... criados como, digamos assim, quase irmãos, primos, né? A família da minha mãe, tanto meu pai quanto minha mãe perderam as mães muito cedo, né? E eles, por uma certa coincidência, um tio da minha mãe se casou com uma tia do meu pai. Então eles foram criados praticamente juntos, como irmãos, e acabaram se apaixonando e se casaram. Eu tinha, né? Nós éramos um núcleo familiar de 6 irmãos, já perdi 2 irmãos, e uma família que, pela tradição do meu avô, que é um pesquisador e que certamente fez um trabalho importante e que foi reconhecido pelo Estado brasileiro na época, como aquele que foi o cientista que fez avançar os estudos sobre o soro antiofídico, que criou o soro antiofídico, ele se desencantou muito com a política. E na minha casa praticamente não se falava sobre política, né? Meu pai, nós nascemos todos em Niterói, e meu pai dirigiu algum tempo o Instituto Vital Brasil, mas quando eu era muito pequena, eu tinha 2 anos de idade, houve um desentendimento na direção do Instituto Vital Brasil, onde ele era diretor técnico, e nós fomos para passar um ano no interior de São Paulo, numa cidadezinha bem pequena, que foi uma indicação de um amigo da família que convidou o papai para trabalhar lá. O papai foi um dos primeiros químicos formados pela Universidade do Brasil, acho que foi a 2ª turma. E aí nós fomos para Piquete, que é uma cidade, hoje nós vivemos numa vila militar. Uma vila militar que era composta, enfim, pelos diretores e os funcionários militares da fábrica de pólvora sem fumaça Getúlio Vargas, né? Essa época era uma fábrica importante, porque as armas ainda eram produzidas com esse tipo de pólvora. Eu acho que já estava mais ou menos em decadência, hoje está em total decadência. Estive lá 2 anos atrás e realmente essa vila, eles chamam de Vila Estrela, que era habitada por esses oficiais e por alguns civis, poucos civis, eram 5 civis, dentre eles o papai, que era o único químico formado, né, de curso superior, e outros técnicos em química e um engenheiro. Eram pouquíssimos, os outros eram todos militares. E militares técnicos que eram engenheiros ou pessoas que estavam mais ligadas realmente a essa área de produção, né?
E a minha infância, então, foi toda passada aí, nessa vila militar, onde nós tínhamos uma vida muito social, com muitas crianças e, ao mesmo tempo, uma vida cultural muito restrita a esse âmbito, né, do cinema, da cultura local, com uma, digamos, separação bastante nítida do restante da cidade, que era geralmente constituída por fazendeiros daquela região ou então por operários da fábrica, né, porque a fábrica de pólvora sem fumaça, né? E muitos desses operários vinham também de Lorena, da cidade próxima, ali da Redondeza. Então, foi uma infância assim, gloriosa, no sentido de que era uma vila militar, muito tranquila, pacata, com muitos jogos, cavalos, um ambiente agradável do ponto de vista da sociabilidade. Né? Quando chegou o momento porque essa cidade é uma cidade muito pequenininha do interior de São Paulo. Aliás, é uma cidade que decresce dia a dia, cada vez tem menos gente, porque se desativou grande parte da fábrica, então ela regrediu. E nós fomos, então, para estudar, quer dizer, eu e meus colegas da mesma idade, nós fizemos o ginásio e o científico a gente já saiu, já foi para Lorena, que é a cidade ali próxima. E havia um grupo de pessoas que tinham estudado juntas o primário e o ginásio, e como vocês sabem, os militares têm uma vida itinerante, né? Eles estão sempre se deslocando e mudando depois de algum tempo. E essa parceria das colegas e colegas, os meninos e meninas, alguns deles ainda estavam lá, e com alguns eu continuei os estudos no segundo grau. E foi uma experiência assim, importante, porque começamos a conhecer outros mundos também, ali da cidade do interior, em Lorena, e fazer outro tipo de relação com a cidade, né? Porque, como eu disse anteriormente, a cidade de Piquete está um pouco distanciada. Então, a gente ia estudar em Lorena. Então, você ia e vinha, morava em Piquete? Isso, morava em Piquete, mantinha as relações lá nessa comunidade, digamos assim, que ela era a Vila Estrela, mas íamos e voltávamos todos os dias, né, esse grupo de pessoas. E eu me lembro, quer dizer, estava me recordando de um episódio que, ainda que essas diferenças sociais eram fortemente demarcadas, né, entre os funcionários operários da fábrica, operários de médios, era fortemente demarcada em relação aos militares. A mamãe ficava escandalizada quando eu tomava charrete do moço que vinha trazer os filmes para a Vila Estrela e levava para a cidade, entendeu? Quando eu era garota, adorava andar de charrete, e ela ficava horrorizada, porque, afinal de contas, imagina, como é que você vai andar com um charreteiro de cima para baixo? Mas é só para ilustrar assim, a diferença social, que era muito marcante, né, entre... E nós tínhamos amigos no ginásio em que essas distinções não se faziam, porque não havia essa discriminação, a não ser do olhar dos mais velhos sobre a situação, né? Por sua vez, o meu pai também passava a receber alguma discriminação por ser civil dos militares em relação a ele, né? Porque o grupo de militares mantinha essa diferença e esse certo sentimento de exclusão de quem não era militar, né? Então tem aí um componente diversificado de pressões e de discriminações, né? Mas isso no convívio na vila também, ou só no momento de trabalhar na fábrica? Não, na fábrica também. Também, né? mas na vila, ali no convívio cotidiano também? Na Vila Militar um pouco, mas não era tão nítido, porque nós éramos crianças, etc. Tal, então a criançada toda não entrava por esse circuito, né? Eu, por exemplo, não me lembro de ter sofrido nenhuma discriminação em relação aos meus companheiros
filhos de militares, quando criança. Nunca senti. Mas eu sei que meu pai foi alvo de discriminação, né? E o papai foi para lá para ficar 1 ano e acabou ficando 18 anos. 18? Né? 18 anos. Foi uma existência, né? Até ele se aposentar. Porque a situação do Instituto aqui no Niterói não se alterou substancialmente e ele foi ficando. Muitos dos meus irmãos eu sou lá mais fazendo moça. Pesquisa? Não, o papai fazia pesquisa lá no laboratório onde ele trabalhava. Ele conseguiu recuperar um material que estava sendo colocado fora. Foi uma atividade importante que ele conseguiu desenvolver, com apoio, inclusive, de um militar que se tornou grande amigo dele, nosso. As nossas famílias se tornaram muito amigas. Ele recuperou um material que ia ser jogado fora e beneficiou esse material. Então, um cara estudioso, que gostava, sempre muito quieto, muito reservado, muito fechado. O papai era uma pessoa muito para dentro, né? Enfim, então, lá nós tivemos uma experiência assim, importante do ponto de vista do desenvolvimento da nossa infância, mas também marcado por certas discriminações dos militares em relação a nós. Meus irmãos são todos mais velhos que eu, sou a 6ª filha, e eles já tinham saído de lá para estudar, um fazendo engenharia, outro medicina, outro letras, enfim. Só a minha irmã mais próxima a mim ficou algum tempo e logo com 17 anos veio para o Rio. Então eu fiquei sozinha algum tempo lá e resolvi fazer pré-vestibular em Belo Horizonte. Então, de lá de Lorena, terminei o 2º grau e fui fazer vestibular em Belo Horizonte. Quando foi isso? Isso foi em 66. Então, antes de você ir para Belo Horizonte, quando teve o golpe de 64? Você lá nessa cidade? Não foi uma coisa nada? Nada. Impressionante. Não se falava nada. Eu não tenho registro algum. Você tem nada que mudou? Nada. Queda do Jango, nada? Nada. Não havia... Porque você já tinha... Não, porque o papai, ele... Você tinha quase 18 anos, né? Já tinha quase 18 anos. Mas isso não era uma questão, entende? Porque se na família nós não tínhamos nenhuma conversa sobre política, e lá no ambiente, tampouco. Mas você não lembra nem televisão, jornal, nada, assim, da queda do Jango, da confusão no Brasil? Nada. Impressionante, era assim, zero, tábula rasa. Isso não repercutia na Vila Militar Não. Se eu tivesse, eu acho que eu escutei falar, houve uma mudança de governo, uma coisa assim, mas muito sem nenhum sentido para mim, né? Então eu fui. E por que você escolheu Belo Horizonte? 66 ou 65, agora eu não me lembro. Mas tudo bem. Depois do golpe que você vai, depois do golpe. Tá, mas aí por que Belo Horizonte? Por que Belo Horizonte? Porque uma irmã da minha mãe morava em Belo Horizonte e era uma tiona, né? Já tinha recebido meu irmão e me recebeu. Eu tenho uma prima que é mais ou menos da mesma idade que eu, um pouquinho mais moça, que também ia fazer pré-vestibular. Então, nós fomos juntas fazer pré-vestibular. E nesse pré-vestibular, nessa época, esse meu tio, que era casado com a minha tia, ele era também pesquisador da área de biologia, um médico sanitarista que trabalhava na área de esqueci o nome da doença que ele investigava. Mas era um cara também muito centrado, um cara culto, mas conservador, de pensamento conservador. Havia um pouco mais de discussão naquele ambiente familiar sobre as questões políticas, tinha havido perseguição no laboratório dele, uma pessoa conhecida dele, Aníbal, me parece,
tinha sido afastado do núcleo de pesquisa. Ele estudava caramujos e a doença esquistosomose, tá? Nesse núcleo lá de Belo Horizonte, que era um núcleo de doenças tropicais. Então, esse primeiro ano em Belo Horizonte foi um ano também muito conturbado, não só porque era um outro ambiente familiar, como também uma adaptação a uma cidade maior. E minha prima, nossas relações não estavam muito bem afinadas, enfim. Então, terminei, eu não passei para medicina, porque eu estava querendo fazer medicina na época. Lá na UFMG? Era o UFMG. E a minha colega de científico passou, né? Então ela ficou lá e eu vim para o Rio para fazer vestibular. E medicina sempre foi para mim algo meio esquisito, porque eu era muito sensível, não gostava de ver sangue, essas coisas. Já tinha, qualquer pessoa que desmaiasse perto de mim, eu já ficava perturbada. Enfim, eu fui fazer farmácia a pedido da minha mãe. A minha mãe achava farmácia maravilhoso. Então, eu fui para o UFRJ, fiz farmácia. E você veio morar onde? Sozinha? Não, tinha uma outra tia, porque você sabe que os percursos familiares são todos... Aí você vai morar com sua tia e fazer com a minha tia, minha madrinha, que morava aqui no Rio. Tá. E ela, então, me convidou para morar com ela. E então, eu fiz vestibular e fui estudar na UFRJ. Né? E foi na UFRJ que a ficha caiu. Quer dizer, e aí foi interessante, porque foi uma retrospectiva que eu pude ter, digamos, com a proximidade do movimento estudantil. Na época, a Ana Miranda, que vocês conhecem, era já uma ativista no primeiro ano, e ela já vinha marcada pelo ativismo político desde o segundo grau, e já havia um grande movimento na praia, ali na Praia Vermelha, de movimento estudantil. Né? Isso é 67, 66, 67? Não, foi 67. 67, tá. 66. Sim, então eu fui para Belo Horizonte em 65. 66 no pré-vestibular e 67 na universidade. Certo. E aí a vida universitária ali naquele campus da Praia Vermelha era de uma efervescência, de uma discussão, eram debates, eram encontros, era sentar na grama e conversar com uma porção de gente, enfim. Então foi uma experiência absolutamente inovadora na minha vida. Palestra, né? Palestra, Leite Lopes falando sobre as coisas mais variadas. E ali, por quê? Ali tinha tudo. Tinha educação física, onde é atualmente comunicação, tinha farmácia, tinha as aulas de botânica, eram todas naquela região ali. Tinha um instituto de física, tinha psicologia, tinha serviço social. Era tudo ali naquele núcleo, então havia uma interação entre esses cursos, os alunos desses cursos. Era muito interessante. E a minha faculdade tinha um diretório, não do ponto de vista político, que não era tão politizado assim, mas o espaço físico era muito bom e abrigava muitas reuniões também. Vinha gente de fora, os secundaristas se reuniam muito lá. Então foi uma troca também muito interessante com os secundaristas que estão batalhando por mais vagas na universidade na época. Esse diretório tinha esse espaço enorme porque ele recebia estudantes de diversos outros países. A gente tinha colegas bolivianos, peruanos, e eles moravam havia uma casa do estudante da faculdade de farmácia ali, entendeu? Então, foi uma época... tinha campus ali, né? No campus. E na parte de baixo tinha um salão de ping-pong, tinha uns armários onde a gente guardava as coisas, porque a gente passava de 7 horas da manhã até 5, 6 horas na universidade. Era um regime de um curso integral que a gente tinha que ter materiais lá guardados nos armários. E
E também tinha esse lado lúdico, né, do ping-pong, do totó, dessas coisas que também era uma fonte de atração para dar uma relaxada, né? E as aulas e os professores, eles eram bacanas? Olha, legais? alguns deles sim. Eu tenho até, digamos, eu tive até o apoio quando estava presa, que me levaram para fazer uma prova lá. 2 professores tiveram um papel muito importante, né? Estava presa para fazer uma prova já de segunda época, porque eu caí antes no final do ano, de 69, e durante os primeiros meses do ano seguinte, de 70, eu fiquei presa e não pude fazer a prova na época, então fui fazer a segunda época. Me levaram, papai conseguiu que fossem lá me levar. Levaram a prova para você onde? Não, eles me levaram à universidade para fazer a prova, porque era uma prova de aula de química. Você química presa para fazer a orgânica. prova, é isso? É. E aí eu fui fazer a prova com a escolta. E essa professora, a professora Terezinha, disse para eles: vocês fiquem aqui do lado de fora, porque ela vai ficar comigo, ela está sob a minha responsabilidade. Que foi uma atitude muito firme da parte dela. Ela fechou a porta e me interrogou naquilo que dizia respeito à matéria. Quer dizer, eu, na verdade, fiquei muito agradecida, né? Porque ter uma atitude como essa. E o outro professor foi o professor Seabra, que foi depor a meu favor, né? Dizendo que eu era uma ótima aluna. Foi a primeira vez que eu que eu não cheguei à nota e que ia fazer prova entre o Natal e o Ano Novo. E aí, como eu estava presa nessa época, não pude fazer, eles me levaram mais tarde. Mas depois eu conto por que eu acho que isso aconteceu, né? Bom, então foi na universidade, na faculdade de farmácia, que eu tive esse primeiro contato. Na ocasião, o movimento estudantil estava bastante efervescente, passeatas, manifestações, debates. Eu fui para o diretório da farmácia, um determinado momento que meu nome foi. Nós participávamos nos espaços universitários, no diálogo com professores e eu acho que com o reitor também, porque havia aquele fórum de professores e alunos, paritárias, né? das comissões paritárias. A gente participava daquelas reuniões, enfim. Então, não era com o reitor, era com o diretor da faculdade e com os professores catedráticos. Então, foi uma experiência inteiramente inovadora na minha vida, que produziu uma ruptura em relação àquela trajetória de família que eu vinha tendo, né? E também de costumes e valores, né? Que isso vai constituindo outros caminhos. Bom, nessa ocasião já estavam no movimento estudantil vários grupos políticos organizados em torno de partidos políticos. Eu me vinculei, a Faculdade de Farmácia tinha um núcleo do PCBR, ligado ao PCBR. Nós não tínhamos sido integrados ao PCBR, núcleos próximos ao PCBR, os chamados OPPs. Organizações parapartidárias. E eram as garotas da farmácia. Era a Ana, eu, Teca e Mônica. Ana Brut, Ana Miranda. Éramos as 4, Teca e Mônica. A Mônica é filha daquela professora Maria. Qual é a área dela? História? E Maria da Linhares? Maria da Linhares. E a Mônica Horta. Então, éramos as 4 da farmácia e tínhamos a supervisão, digamos assim, com o Marco Nascimento, que era o nosso companheiro da faculdade de economia, porque
os 2 diretórios eram porta a porta, então essa convivência entre economia e farmácia era muito Próximo. Você começou a ter grupos de estudo? Você começou a ler aquelas começamos, coisas, polites? começamos com com o grupo de estudo, e daí se formou um núcleo mesmo do movimento estudantil ligado ao PCBR. Quer dizer, você começou a ter conhecimento de uma literatura que você nunca tinha ouvido falar. Nunca, também, né? absolutamente. Esse era um mundo novo para mim, totalmente novo. E eu já tardiamente, né? Leu Lênio, o que fazer. Sim, toda aquela bibliografia. Tinha todo um percurso, né? Que era, digamos, já uma metodologia instituída nas organizações, né? E, na verdade, eu comecei tarde, porque não tinha tido nenhum antecedente anteriormente por exemplo, professora de História nesse curso de 2º grau que eu fiz, lá em Lorena, era estudar as marcas dos edifícios gregos. Para vocês terem uma ideia, tal era a alienação. Nada sobre política. Estudava Brasil contemporâneo, nem Brasil contemporâneo se estudava. Não, imagina, não chegava nem perto. Era totalmente... Chegava na República, né? Nem chegava nisso. Né? O que eu me lembro era Grécia Antiga, era basicamente quando isso. Quando tem Brasil era assim, até né, República, não sei se você lembra, a proclamação da República, Deodoro, né? Parava aí. Muito en passant, porque isso daí já era final do ano, era tudo corrido, e os detalhes, eu acho que essa professora adorava a cultura grega, então trazia muito dessa dimensão arquitetônica da Grécia. Então, essa aproximação com esse campo, com o campo da esquerda, para mim foi tardia, né? Foi no 1º ano da faculdade. No 2º ano, nós já estávamos com uma visão, né? Era uma visão muito idealizada do processo, achando que nós já estávamos próximos da revolução nesse país. Eu me lembro das discussões que a gente tinha nos grupos de estudo, que nós estamos chegando lá, etc e tal, olha só, parará. Bom, isso foi também uma marca quando começou a haver o endurecimento, né? Em 68 já passa, nesse 2º momento do movimento estudantil, todos aqueles que já tinham sido mais vistos começaram a entrar na clandestinidade, até por uma estratégia que as organizações tiveram. Eu era uma pessoa de base, então nunca foi cogitado isso, né? Estava começando a fazer treinamento, tinha tido um treinamento, estávamos buscando lugares para fazer treinamento, saindo do Rio para buscar alguns espaços mais preservados para fazer treinamento militar, né? Isso, assim, na base da base. Aprendendo a fazer molotov, essas coisas. A Barra da Tijuca, na época, era basicamente vazia. Então, eu me lembro que, às vezes, a gente ia para lá para discutir essas questões e fazer alguns treinamentos. Uma coisa muito incipiente. Quando foi, em 69... 68 você está participando de tudo, inclusive das passeatas, com certeza. São Luís, bem mobilizada. Com certeza, com certeza. Tem aquela repressão violenta, né, na faculdade de medicina. Eu fui presa nessa ocasião, em 69 ou 68? Foi 8, que foi em junho de 68, nós estávamos numa assembleia lá na universidade, inclusive o reitor estava lá, e professores e alunos, e o Vladimir liderando essa turma toda. E eu me lembro quando começou a engrossar o caldo, porque a universidade começou a ficar cercada, ali naquele teatro de arena, tem fotos ali muito bonitas, né, daquele momento. Eu me lembro muito bem do Vladimir dizendo assim: eles estão lá e nós estamos aqui. Nós vamos ficar aqui e eles vão ficar lá. Não tinha nenhuma alternativa, mas era o que a gente estava vivendo naquele momento, né? Foi um momento muito tenso, porque quando houve a dita liberação, nós fomos saindo pelos portões da universidade e logo em seguida veio a polícia jogando
bomba de gás lacrimogêneo. O reitor, na época, foi à frente dos estudantes e alguns professores. E não me lembro se tinha professores, eu acho que eram mais estudantes na época. E ele foi à frente e recebeu quase que uma bala de gás lacrimogêneo nos pés dele, entendeu? Foi uma coisa muito violenta. Então grande parte desse estudantado se dirigiu ali para o campo do Botafogo, que foi a possibilidade de saída. Outros foram para trás, para aquele prédio ao lado, e conseguiram escapar. Alguns deles conseguiram pegar carona e fugiram. Mas o grupo ao qual estava perto de mim, na hora da corrida, foi para o Botafogo. Então, nós fomos presos em Botafogo, e tem até umas fotos dessas que são transmitidas frequentemente, da gente com mão na cabeça. Eu estou numa dessas fotos, né? E fomos levados então para o DOPS. Não sei quantos alunos foram para o DOPS, acho que uns 200 ou mais, né? Ficamos algum tempo lá. Eu agora, há pouco tempo... Você foi levado o quê? No camburão, no carro daqueles... Eu não me lembro. Não me lembro de como é que nós fomos levados. Mas a gente levou paulada lá nos muros do Botafogo. A gente ficou de cara para o muro, com mãos para cima, e os caras passavam, os policiais passavam dando cacetada nas pernas da gente. Foi violento. E então nós fomos para o DOPS, ficamos lá um bom tempo para sermos fichados. E agora, há pouco tempo, indo ao DOPS, eu me lembrei de uma escada que nos fizeram subir, uma escada até muito bonita, toda de ferro batido, que foi retirada. Essa escada mas tem as marcas da escada. Então, eu tenho até a fotografia das marcas da escada quando nós fomos fazer no movimento Ocupa DOPS, e junto da Comissão Estadual da Verdade, a gente foi fazer uma diligência lá. E eu vi que aquele espaço está bem alterado internamente. Mas, enfim, nesse dia nos ficharam e foram liberando desde que houvesse alguém da família que fosse nos buscar. Eu não tinha ninguém da família. Essa minha tia, com quem eu morava, era uma senhora já de idade, mas ela chamou um amigo da família, chamou o meu tio, o irmão do papai também, que morava aqui no Rio, e que foi com esse amigo da família, com o Eduardo, o tio Álvaro e o Eduardo, foram lá me buscar. E aí, de volta para casa, um sermão daqueles que vocês podem imaginar, né? Mas, enfim, continuei no movimento estudantil e me enamorei de uma pessoa que era do IFIX, com quem eu fui para o Chile. Quer dizer, ele foi para o Chile e depois eu fui, né? Depois da minha prisão, quando eu saí, eu fui para o Chile. Nós já estávamos juntos, eu já estava fora de casa no final dos anos 69, já estava morando com ele, semi-clandestina, porque eu estava indo à universidade, mas não estava na minha casa, onde meu endereço estava registrado na universidade. Né? Já várias pessoas conhecidas estavam caindo, e por precaução e também por vontade de estar junto, nós fomos morar juntos. Né? Ele era militante do BR? Ele era, não era militante, ele não era organizado, mas era uma pessoa muito polêmica politicamente, mas era uma pessoa que escrevia muito no jornal do IFIX. O IFIX tinha uma efervescência muito grande, política, né? E ele já tinha se formado no ano anterior, na área de filosofia. Né? Então, o Paulo estava comigo no dia em que eu fui presa.
chamava Paulo também. Ah, eu ia até perguntar. Não é o mesmo Paulo. Paulo É é desde Bacelar. Esse era estudante de filosofia, era professor de filosofia. Então nós estávamos, eu tinha ido nesse dia, nós íamos viajar para Lambari, porque minha família tem uma casa em Lambari, no interior de Minas. E todo ano a gente ia passar o Natal lá, etc. Eu estava indo para lá, para Lambari, tínhamos comprado passagem. Com ele? Para mim e para ele ser apresentado à minha família. Quando eu passei na casa da minha tia, Vitalina, onde eu morava anteriormente, para pegar uma calça comprida. Isso foi dia 23 de dezembro, 22 ou 23 de dezembro. Foi bem antes do Natal. Bem em cima. Bem em cima cima, do Natal. bem em cima do Natal. Então, nós estávamos lá, quando bateu a campainha, e eu fui ver quem era. Abri a portinhola, porque naquele apartamento tinha aquela portinhola, né? Você via a pessoa perfeitamente. Aí eles perguntaram por mim. Eu saquei. Já tinha caído o pessoal do assalto ao banco, do BR, Paranho, Gentili, né? Essa turma já tinha caído dias antes, que eu acho que foi por volta do dia, entre o dia 10 ao dia 16. E eu logo percebi que eram os tiras, né? Todos vestidos de civil, né? Aí eu disse, não, ela não está, não. E disse, então eu queria falar com alguém da família. E a minha tia, que estava nessa casa, não era a tia Vitalina, dona da casa. Era essa com quem eu morei lá em Belo Horizonte, que estava com a filha, com o genro e com uma criança de 1 ano. E aí ela foi lá, eu dei a volta, tirei tudo que estava dentro da minha bolsa, que pudesse ser comprometedor, joguei para uma janelinha que dava para um outro edifício, era no 6º andar, então ficou protegido, né? Mas jogou fora ou jogou para um lugar que você poderia pegar depois? Não, eu joguei fora todos os contatos que eu tinha, Jogou uma fora caderninha, mesmo, caderninho de endereço. Era um basculante que tinha para um lugar inacessível. E fui tentar sair pela porta dos fundos, porque ela dava para um outro saguão. Aí, quando eu tentei sair, a empregada disse, não, já estão aqui na porta. Aí eu fui lá, me apresentei, porque o militar que chegou para me prender era um militar que pediu a carteira de identidade de todas as pessoas da casa. Tinha uma prima, essa prima da minha idade, e ele me viu, disse, é aquela pessoa que foi abrir a porta, que me recebeu. Aí eu apresentei minha carteira de identidade e ele disse, não, eu preciso que você vá lá só para tirar uma dúvida de dar uma entrevista, etc e tal. E não fez nenhuma ofensa, não fez nenhuma agressão ali, aquele núcleo familiar. E esse meu primo, casado com a minha prima, disse, então eu vou com você. E o Paulo, meu marido, meu companheiro na época, ficou quieto, porque ele sabia que ia levar um pau danado, porque tinha muita coisa escrita na universidade, já tinha participado lá do IFIX de milhões de assembleias, etc e tal, ficou quieto, calou a boca, ficou na sua. Eles não tinham informação sobre ele não era do PCBR, eu estava sendo chamada a cair por causa do núcleo do PCBR, que já estava preso. Então eles me levaram aí no Camburão, né? No Camburão estava uma parafernália lá embaixo da porta de casa, e eles foram me seu meteram tio no Camburão. Junto? Meu frente, primo, seu primo, não, meu primo foi atrás. No carro dele mesmo? Assim. Não, no carro dele não. No dentro do Camburão. Dentro do Camburão também. Entendeu? E foi com você junto no Camburão? Eu fui porque era aquele Camburão grande, lembra? Que tinha vários assentos. Lembra? Passei muito. Você viajou muito nele, né, Dulce? Só rindo agora, né? No delito.
E aí eu fui na frente entre os dois militares, né, não estavam fardados, e ele foi atrás, no banco de trás. E era aquele camburão que tinha aquela caçamba lá atrás, né? Escuro. E nós entramos, então, no Doicote, né? Foi lá para Barão de Mesquita. Aí logo me levaram ali para aquela sala do Fontenelle, que era aquela sala onde tinha aquela figura da Escuderie Lecoq, né? Eu dei de cara com aquilo, já é um impacto, né? Porque aquilo é terrível. E aí o Fontenelle, o Major Fontenelle, estava atrás, estava na mesa dele, e aí começou a me interrogar, sem me agredir. E essa altura, seu primo, você nem via? Não, mandaram ele embora. Ele chegou lá e disse, não, ela vai ficar entrou, aqui. Né? E ele entrou no Doicote? Ele entrou e botaram ele para fora. Aí o Fontenelle começou a me fazer algumas perguntas e disse, não, eu acho que você está mentindo, porque o argumento que eu levantei é que eu tinha me desvinculado do movimento estudantil. E aí ele disse, é mentira o que você está falando, vamos dar uma volta aqui. Aí me levou para aquele salão que havia na parte de baixo do Doicode, onde haviam várias pessoas que estavam nas latinhas, né? De cara para a parede e com um soldado atrás para não deixar o pessoal sair da latinha, né? Garotos que estavam todos roxos, machucados, etc. e tal, que eu acho que era, não tenho certeza, mas eu acho que era o pessoal da VAR que tinha caído antes. E aí fizeram voltar para a sala e disseram, tem uma pessoa aqui que você conhece. Entrou o Paranhos, irreconhecível, cabeça raspada, tudo roxo, uma cara que eu realmente não reconheci mesmo. Ele praticamente desnudo, né? Só com uma calça rasgada e muito deformado pela violência da tortura, né? Então ele veio, parecia um autômato, né? Veio, ficou na minha frente e disse, Vera, melhor, eu sou Paranhos. Disse, não te reconheço, né? Aqui está assim, foi muito difícil aquela situação, né, do acareamento, da cariação, né, com ele, pelo impacto. Depois eles trouxeram o Gentili, que foi o outro que foi muito torturado também. E depois é que eles me levaram nesse salão, entendeu? Uhum. Foi a introdução para a cena de tortura. Já tinha tal sala roxa? Não, porque no período que eu estive lá foi exatamente quando eles fizeram a reforma. Quando eu saí, é que já tinha a sala do dragão, da cadeira do dragão. Aí eles me levaram para lá no final, antes de eu sair. Mas aí me levaram lá para cima, e quando eu estava na frente do Fontenelle, bateu o telefone e eu vi ele dizendo, tá aqui sim, coisa e tal. Essa cena eu fui entender depois de algum tempo, pelo seguinte, a minha tia, que estava lá na casa onde eu estava, na casa da minha tia Vitalina, ela, quando eu fui presa, ela ligou imediatamente para um primo meu, que é médico e era da aeronáutica, o Vitalzinho. E aí o Vitalzinho, olha só, fui saber disso lá. O Vitalzinho tinha um cunhado que era, sabe quem? Alfredo Magalhães. Aquela figura do Cenemar. Eu não sabia, nunca tinha visto mais gordo. O Vitalzinho via
muito raramente, eventualmente. Alfredo era o que dele? Alfredo era cunhado dele. Ele, militar da aeronáutica, médico, mas o médico trabalhava com análises clínicas, não tinha nada a ver com essa. Mas devia saber que o cunhado dele era uma pessoa comprometida com a repressão. Tanto é que liga para o Alfredo, que liga para o Fontinelli, e o Fontinelli disse, está aqui sim, vem ele me interrogar. Aí já tinham me levado lá para a sala do 2º andar, onde eu fui interrogada por ele. Ele trouxe um catatal de livros. Pelo Magalhães, pelo Alfredo Magalhães ou não? Pelo Alfredo Magalhães. Ele veio interrogar. Ele veio me interrogar. E no final, ele trazia aqueles livros e a história... Livro com as fotos, né? Livro com as fotos. Queria que eu identificasse as pessoas. Aí eu identifiquei as lideranças, obviamente, uma manifestação de massa, etc. e tal. A versão que eu levantava é que eu estava saindo do movimento e que há meses eu não estava mais vinculado ao movimento, e ele no final disse, tá bom, você não quer falar, então você vai ver o que é bom. E aí ele se apresentou. Ele disse, eu sou Alfredo Magalhães, irmão da Célia, do Vitalzinho, do meu primo, mulher do Vitalzinho. Aí saiu, e aí eles me levaram para a sala de tortura. Aí foi aquela situação de tortura que envolveu... Mas que coisa incrível, né? Porque em alguns casos as pessoas foram mais ou menos poupadas, né? Para ter esses contatos. E contatos absolutamente desconhecidos. Não, eu sei, né? O cara ainda se apresenta. No final da situação, porque eu sabia lá quem era esse cara, nunca tinha visto. Quer dizer, nesse momento eles não estão usando capuz, não tem um capuz no DOI-CODE, nada. Não tem, e então, nem todos, tinham aquela... Nem tinham aquela... Não, eles tinham o nome deles na lapela, e os que eu vi, Fontinelli, todos militares, Galvez... Então, não tinha ninguém de roupa de paisano, não, né? Não, o que me prendeu, que eu Correia Lima, foi de paisano. Sim, mas e lá depois, dentro, lá dentro, nessa época, eles ainda usavam um nome na lapela. Né? Então, Correia Lima, Galvez, estava trabalhando lá naquela época, Fontinelli, e eu acho que o Malhães. Eu tenho quase certeza agora que foi o Malhães que estava nessa época e que torturou esse grupo. O Paulo Malhães. Porque o filho da puta colocava sempre Magalhães, Manhães, Guimarães. Ele começou nessa época eles começaram a se dar conta da questão da identificação. Começaram a mudar os nomes na lapela. Mas quando eu entrei, final de 69, ainda estavam visíveis os nomes. Então, eu acho que pelo tamanho, só que ele era magrinho. E o Dallari, o presidente da comissão, quando nós fizemos a visita lá no DOI-CODE, ele me perguntou... O Dalmo Dallari? Pedro, né? Não, Pedro Dallari, o presidente. Porque nós fomos à visita lá do DOI-CODE, e ele disse, você acha que foi o Malhães que te torturou e que estava aqui na época? Eu disse, olha, não posso afirmar, mas porque eles já estavam trocando todos os nomes, e os nomes eram variados, né? Próximos às vezes, né? Mas eu depois fiquei pensando, a Dalva, por exemplo, acha que é uma outra pessoa, mas eu não tenho certeza. Eu tenho a impressão que é ele, né? Pela brutalidade dele, entende? A Dalva, quando era jogada na nossa cela, porque ela caiu depois. Eu caí em dezembro e esse grupo caiu em meados de janeiro. Então, a Dalva e a Abigail foram trucidadas e eram jogadas na nossa cela, que era uma cela grande, onde depois nós ficamos, num colchão no chão, e esse sujeito, o Malhães, Magalhães, Guimarães, vinha e começava a chutar a Dalva na frente da gente. Coisa assim, brutalidade.
Enfim, mas a minha tortura foi uma tortura física, foi num dia, né? Foi na sala ao lado onde nós ficamos. Era uma sala onde estavam toda a parafernália que eles roubaram das casas, dos ditos aparelhos, né, das casas nossas, aquários, sofás, né, era um ambiente bem típico, típico não, mas raro, assim, pelo acúmulo de objetos que eles foram trazendo e acumulando naquela sala, né? Eu digo típico pelos objetos que não tinham nada a ver com aquele ambiente. Isso era no térreo? Não. Era na sala ao lado de onde eu fiquei. No primeiro andar? Depois, no primeiro andar. Ao lado da sala da guarda. Era grande essa sala? Essa sala era grande. A visita que nós fizemos agora está cheia de camas beliches. Lá. Eu fiquei nessa cela bem grande, nessa sala. Mas você deve ter ficado em frente. A que eu fiquei inicialmente era em frente da sala do cabo da guarda. Era uma cela para prisão de militares. Era uma cela que tinha uma janela que dava para o pátio e um banheiro onde não tinha porta. Era uma cela grande. E ao lado dessa cela tinha uma sala grande onde eu fui torturada. E aí foi choque elétrico, não foi pau de arara, foi aquele, acho que é maricota, né? Muitas pancadas com aquele coisa que tinha uns furos, né? Eu fiquei toda roxa, não tinha força nas mãos, né? E, enfim, os sintomas da violência do choque são terríveis, né? Porque a gente não tem controle esfincteriano nem da urina, então a gente fica numa situação muito degradada, né? E aí quando pararam de me torturar, que eu não sei quanto tempo foi, me levaram para essa sala ao lado onde eu tinha ido inicialmente para essa entrevista, entre aspas, com o Alfredo. Ô Vera, você foi torturada no primeiro dia de prisão? No primeiro dia já? Eu fui, logo depois do almoço que eu fui presa, devia ser 1h e pouco, cheguei lá, foi início da tarde. E esse dia também foi terrível, porque foi presa uma moça da VAR, que tinha o codinome, tinha, enfim, o nome de Tereza. E é a Dalila Costa, uma gaúcha. E eles cantavam aquela música, Eu Tenho uma Nega Chamada Tereza. Então, a noite inteira foi um horror, né, com os gritos dela, com os gritos dele, então reviver aquela situação, o medo mesmo de que a tensão que você vive, de que vão novamente te levar para a porrada, né? Então, a experiência lá no boicote foi uma experiência em que essa tensão esteve permanente o tempo todo, né? Porque a gente estava num centro de tortura que a gente sabia que as pessoas eram torturadas a cada momento. Então, eu fiquei sozinha nessa cela até o dia 31 de dezembro, quando a Dalila veio. Eles colocaram a Dalila comigo. Nessa cela, ao lado da sala que você foi torturada. Na verdade, na época, eles utilizaram essa sala como sala de torturas, ao lado da que nós estávamos. Então, a Dalila, tem uma cena também que eu não esqueço, que foi no dia 31 de dezembro, um soldado nos deu para cada uma maçã, que foi assim um gesto de solidariedade extraordinário naquelas circunstâncias, né? Foi muito comovente, né? Você tem ideia que era Natal, Ano Novo? Enfim? Tenho. Eles falavam?
Porque tinha também a questão muito em dos cima, né? fogos e das... Ah, Eu fui presa antes então do foi presa Natal, dia 22, né? dia 22 ou 23, eu acho que não sei muito bem qual foi o dia exatamente, mas aí teve o Natal, onde eu fiquei todo esse período só, até o dia 31, com a Dalila. E a Dalila foi transferida logo em seguida, não sei quantos dias depois, para outro lugar. Mas na noite de 31 você estava... Eu, Você ouviu alguma coisa, fogo? Você estava ouvi. acordada? Você Ah, ouviu? sim. Eu e ela vimos, só Desejar sabia. feliz ano novo. Certamente, né? Isso, essas questões a gente não lembra muito bem, né? Lembro. Então, eu fiquei pouco tempo com a Dalila, e a Dalila, como era do Rio Grande do Sul, não conhecia praticamente ninguém aqui no Rio, tinham tomado todas as coisas dela, eu dei o telefone e o contato com a minha família para ela, né? Foi muito curioso, porque anos depois, atendendo uma pessoa que era das relações da Dalila, essa pessoa me disse, imagina que, por sorte, essa minha amiga, porque as duas eram um par de militantes que estavam pela VAR, né, aqui no Rio, e ambas do Rio Grande do Sul. Então a Dalila caiu e essa outra pessoa na cena clínica, me contando sobre a história dela e dessa amiga, que foi um abalo para ela muito grande, a queda dessa amiga, disse, por sorte, imagine que ela não tinha um tostão e ela esteve com alguém lá dentro e foi parar na casa da tia dessa pessoa. Era minha tia. Para mim foi. E na cena clínica. Foi incrível. Incrível. Aí, eu não podia deixar de dizer para ela, bom, essa pessoa é eu. Incrível, né? Como essas coisas são. Eu nem me lembrava que ela tinha ido para a casa da minha tia. Isso não ficou no meu registro. Quando ela falou é que eu me lembrei que a minha tia disse que acolheu essa pessoa, deu dinheiro para ela ir para o Rio Grande do Sul. Olha só, essa minha tia velhinha, a minha madrinha. Então são assim movimentos e gestos de solidariedade que realmente a gente sobreviveu também por isso, né? Sem dúvida. Então, uma solidariedade da maçã puxou essa outra cena da solidariedade com a Dalila. Eu nunca tinha mais visto a Dalila, vi há poucos anos atrás. Foi muito emocionante o nosso reencontro também, né? A gente pôde recuperar esses momentos que a gente ficou junto. E logo depois que a Dalila saiu... Só uma coisa da maçã. E a maçã? A maçã você comeu assim com o maior prazer? Porque foi assim um alento para o nosso coração. Imagina, nós duas estávamos isoladas. Ela numa celinha lá embaixo. Eu lá em cima, na cela maior, sozinha. Dias só, ela e eu. Nos juntaram no dia 31 e nós ganhamos uma maçã. Foi a glória. Foi a glória daquele ambiente absolutamente hostil, devastadoramente hostil. Foi muito importante. Você tem lembranças da comida lá do ECOD? Era repolho na época? Muito repolho? Porque na minha época só tinha repolho. Você sabe, era porque nós, lá nessa cela, eles nos davam uma comida de soldado. Então a comida de soldado vinha um bife, arroz e feijão. Vinha no prato? No prato. O pessoal dava no prato. Eram 3 refeições por dia? Tinha um lanche. Eu acho que pela manhã... Tinha um mate com... Eu não me lembro disso. Me lembro do arroz e feijão e a sola de sapato, que era um bife. Houve uma época que a gente conseguiu receber coisas de casa, né? Quando entraram mais mulheres para essa cela, foi a TT Porciúncula de Moraes, que caiu também no início de janeiro. A Ângela Seixas, tem uma Xavier da Silveira,
Maria Alice Saboia, também teve nessa cela, inicialmente, logo no início, Maria Alice não estava, não. Estava a TT, a Dalva era jogada às vezes lá, que a gente cuidava dela, dava banho, etc e tal. E Abigail, mas a Biga eu acho que ficou logo na enfermaria, entendeu? Depois a Dalva foi para a enfermaria, mas eu acho que a Biga foi praticamente direto para a enfermaria. Não me lembro da Biga lá, mas da Dalva me lembro. E tinha uma outra pessoa nessa cela, TT, eu, me lembro agora quem era essa outra pessoa. E acho que foi uma pessoa que passou muito rapidamente, que era foi namorada do Bebeto, que era do PCBR. Mas eu não me lembro o nome dela. Ela ficou muito rapidamente, pegou um pau, mais um pau. Ela foi para Pau de Arara, ela não tinha vinculação nenhuma. Ela tinha namorado o Bebeto anos atrás. E ela ficou na celinha alguns dias, depois botaram na nossa cela e depois mandaram ela embora. Bom, aí começou a chegar gente e nos deslocaram para a cela lá embaixo, lá em frente, que era maior. Aí que entrou Maria Alice e essa cela era em cima das celinhas individuais lá embaixo. E estava lá o Apolônio, estava Paranhos, Gentili, nessas celinhas lá de baixo. E aí a gente se comunicava. Como? Quem é você? Adivinha se gosta de mim. Então, eles respondiam de lá. E aí iam se identificando. Só fulano tal, né? Muito... Ou seja, se não houvesse essas manifestações, a gente estava realmente destruído, né? Mas a gente ia encontrando algumas brechas para poder suportar. Outra situação que eu também não esqueço, foi uma situação de resistência também, né? Além dos cantos que a gente tinha, de uma conversa mais coletiva entre nós, né? Músicas que a gente ia recuperando, músicas da época. Foi uma situação que tinha um policial, eu não sei se é o Mário Borges, eu fiquei com essa ideia de que era o Mário Borges. Chegava lá e dizia, não, vocês vão sair daqui a pouco. Ficava dando notícias desse tipo pra gente. E você vai sair agora, você não vai sair. E às vezes nós conseguíamos fazer, quer dizer, nós não, mas os nossos pais iam lá entregar frutas, livros, e eles bloqueavam e outras vezes eles liberavam. Dependia da ordem do momento. Mas esse policial, ele falava isso e essas informações eram verídicas ou falava de modo cruel? Cruel porque isso não acontecia. Uhum. Era só para a gente... Perversidade. E nós resolvemos dar um troco nele. Como é que foi esse troco? Ele tinha uma mesa assim na cela e os beliches em frente. E essa mesa, quando a gente recebia algumas coisas, uva, frutas variadas, ele chegava e começava a beliscar as frutas. Aí a gente resolveu, todas as mulheres fizeram xixi num cacho de uva e deixamos para ele pegar. Ele foi assim à sala e a gente, todo mundo torcendo para ele pegar a uva. E aconteceu. E foi assim. Ele pegou e comeu, e aí nós ficamos muito mais. Percebeu alguma coisa? Não, nada. Mas foi assim uma vingança que nós fizemos. Foi uma invenção aí que a gente encontrou para poder você acha suportar. Que é o Mário? Porque Mário Borges estava lá no DOPS, né? No DOPS, porque esse cara era uma pessoa que nos diziam que era do DOPS. Sim. Foi ele que fez o registro dos depoimentos que a gente fazia. Então, parece que ele era do DOPS. Vocês saíam da cela para alguma coisa? Não, a gente saía da cela só para uma
a cariação. Ou dar depoimento? Ou dar depoimento. Ou ser torturado. É. Houve um dia que... Tudo os depoimentos, tudo lá embaixo, né? Lá de cima, depois que você falou que tinha tudo essa... lá embaixo. Fora essa sala de tortura que ainda era em cima, né? Você falou? E depois eu acho que foi mudando, porque nessa época que eu estive lá, foi a época das mudanças lá de baixo, as obras, etc e tal. E quando eu saí, eu acho que também fizeram uma obra ali na parte de cima, porque havia entre essa sala inicial onde eu fiquei, essa cela inicial onde eu fiquei, e a outra que eu fiquei no final, havia umas celas laterais. E aí eu via uns rapazes. Eu acho que o Newton Leão estava lá, porque ele estava nessa época preso. Então, conversando nesses últimos anos que a gente se encontrou, a gente fechou essa informação, que ele foi preso em meados de 69. E depois eu acho que fizeram umas celas do lado contrário. Eu acho que o Apolônio ou o Mário Alves foram torturados aí em cima, né? Acho, não tenho certeza, porque era sessão de gritos nessa época que era uma barbaridade. Eu me lembro também de uma cena que não tem a ver com os nossos companheiros, mas de um soldado que era agredido pelo fato de ser homossexual. Então, eles botavam esse rapaz para limpar o pátio e ficavam acusando de bicha, 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 né? Uma coisa muito, muito agressiva, né? Em relação à escolha sexual, né? E maltratavam muito, né? Assim, verbalmente, as pessoas, não somente aquelas que eram presos políticos, mas também soldados. Bom, saindo de lá... Você ficou quanto tempo? Eu fiquei de dezembro até março, início de março. Nesse período, eu tive uma visita dos meus pais. Papai conseguiu não só me levar para Colagral, eu acho que essa situação também é importante ser relatada, que eu fui fazer primeiro essa prova, e que houve essa cena dessa professora que marcou o território dela, da universidade, e deixou os caras de fora. E no segunda ida à universidade, para Colagral, papai também conseguiu, tadinho, papai e mamãe levaram um bolinho para comemoração com os funcionários de lá, a minha colação de grau. E quem me levou foi o Fontinelli, num jipe, junto com um outro soldado. Saindo de lá, ele pegou um caminho que não foi o do quartel, né? Ele pegou o caminho da Barra da Tijuca, onde era aquele jipe aberto aqui do lado, sabe qual é? Que tem uma lona, tinha uma lona aqui da porta. Ele disse: se você pular daí, eu atiro em você e digo que você tentou fugir e te mato. E aí ele me levou. Não, nós vamos comemorar e coisa e tal. Me levou. Tava você? Eu e ele. Ele me dispensou o soldado. Ele queria simplesmente me comer, entendeu? Aí me levou para um restaurante. Ele dirigindo? Ele dirigindo. Ele foi dirigindo. Entendeu? Aí ele me levou para um restaurante, que eu suponho que aquele lugar, porque lá na Barra tinha esses lugares de quartos atrás, né, dos restaurantes, etc. Eu nunca vi, não, mas me disseram isso. E eu suponho que ele tenha me levado para lá para isso, né? Aí, e tinha uma coisa dançante ali. Mas ele não foi adiante, porque eu não deixei também, né? Foi uma coisa que ele tentou e eu cortei. E aí voltei para o quartel, evidentemente morrendo de medo. Isso tudo ficou na mesa, mas aí você comeu ali naquela mesa, é isso? Comi na mesa com as outras pessoas, com o restaurante, etc e tal. É o tipo de cooptação que os caras tentam fazer, né?
E aí voltamos para o quartel, ele não foi adiante. Né? E ele ficou, assim, irritado com você ou... Ele ficou inicialmente irritado, depois não me lembro assim, de nenhuma violência da parte dele. E isso foi uma situação que eu acho que é importante, né, registrar, na medida em que nós éramos reféns de uma situação absolutamente que a gente não tinha controle nenhum, mas que demarcar um certo terreno também, em algumas situações era possível. Em algumas situações, como essa, por exemplo, foi possível. Como também uma outra situação que diz respeito ao meu documento para poder sair do país. Também foi o mesmo assédio sexual, entendeu? Quer dizer, eles usavam e abusavam do assédio sexual quando nós éramos ou prisioneiras ou então estávamos em situação de muita vulnerabilidade. Né? Então, quando eu saí, bom, a situação da visita dos meus pais também foi absolutamente marcante para mim, porque foi muito comovente. Papai e mamãe estavam indo para a Europa, porque eu tinha uma irmã que tinha ido para lá, estava se mudando para a Europa, e eles deixaram de ir para ficar aqui no Rio, sendo que eles moravam numa cidade interior de São Paulo, né? Eles vieram para o Rio, se instalaram no Rio, na casa dessa minha tia, que é minha madrinha, e ficaram acompanhando, indo todos os dias lá na Barão de Mesquita, tentando me levar coisas, etc. Foi assim uma presença muito importante. E eles conseguiram, então, estar comigo, eu acho que foi mais para final de fevereiro. Você passou esses 2 primeiros, entre a prisão até o final de fevereiro incomunicável. Então. Incomunicável. Advogado, nenhum? Nada. Formalizaram sua prisão? Eu acho que sim, porque foi... Não? Não, eles me prenderam sem nenhum mandato de prisão. Né? Sem nenhum mandato. Eles chegaram lá e disseram, não, isso daí é para uma averiguação, uma informação que a gente está precisando, etc. Tal. Não houve nenhuma formalização, não. E PM? Bom, depois você foi militar. Depois foi o PM, foi o primeiro PM do BR, que pegou um monte de gente. Depois eles dividiram esse processo em 2 processos. O mais leve e depois o barra pesada, do PCBR. No primeiro processo estavam as pessoas que foram absolvidas, como eu fui absolvida. A Anita Slade, a Anita ficou presa, eu acho que uns 2 anos ou 1 ano e meio, e ela foi absolvida. Eles não pegaram nada comigo, nenhum documento. O Paulo, meu marido, na casa dele, ele tinha guardado muitos documentos de organização. Mas quando eu fui presa, ele foi correndo para casa, pegou tudo, meteu numa mala e jogou na lagoa. Então, a casa, quando eles foram à casa, porque eu, depois de algum tempo, abri a casa. Sob tortura, eu abri a casa que eu estava morando. E ele já não estava lá, ele se mandou pelo Espírito Santo e já não tinha nada. Então, eles não encontraram absolutamente nada que comprovasse a minha vinculação com as pessoas naquela época, e o depoimento, possivelmente, do Gentili e do Paranhos também foi muito, conheço o movimento estudantil, etc e tal. Nunca houve uma confirmação de que eu tivesse tido um compromisso, digamos, político-partidário mais sólido. Então, quando eu saí da prisão... Mas antes disso, a visita do seu pai, como é que foi a sua mãe? Sim, foi uma emoção só, né? Porque, enfim, toda aquela tensão que a gente estava vivendo em centro de tortura e estar com eles, e eles com a generosidade deles, isso fez
que a comoção fosse do início ao fim. E a preocupação deles era se eu estava bem, se não estava bem. O tal do Alfredo Magalhães, depois que eu fui torturada, ele me levou uma toalha que era da casa do Bruno Dauster, né? E disse, está aqui para você essa toalha da casa do Bruno Dauster, né? Para passar recado de que o Bruno eles já tinham ido à casa do Bruno Dauster. Que era da direção do PCBL. É. E aí eles me perguntaram o que eu estava precisando, essas coisas. Mas peraí, você encontrou com eles eles sim. entraram no Doicode? Eles entraram naquela... onde nós ficamos, no pique, é aqui. E aqui tinha uma construção lateral, onde tinha umas salas. Então eu fui falar com eles aqui. Eles avisaram você e seus pais para ir? E aí eu fui... A conversa foi curta, com uma porção de soldados, assim, na frente, né? E muito emocionante. Eu não me lembro direito o que se falou, mas eu me lembro da minha emoção e da emoção deles, né? Meu pai perguntava, você está bem? Eu disse, estou. Não podia falar para o soldado que eu tinha sido torturada, né? Mas isso me fez me fazer uma associação com o que me falou o Alfredo Magalhães logo depois que eu fui torturada. Ele disse, de vez em quando, acho que umas 2 vezes ele foi lá na cela, quando eu estava sozinha, e disse, se você quiser, eu posso te levar lá para a Ilha das Flores. O pessoal lá está muito bem, está ótimo na Ilha das Flores, estavam sendo massacrados na Ilha das Flores. Mas o meu processo estava sob aos auspícios da aeronáutica e não da marinha. Então eu acho que também não foi o caso, mas veja só a provocação, né? Disse para o meu pai, ele disse para o meu pai que eu estava muito bem, que estava numa sala com um vitral. Imagina, aquelas janelas micras que a gente mal respirava com aquele calor insuportável de verão, de 40 graus no Rio de Janeiro, em Tijuca, né? Enfim, assim, as informações que ele passava eram umas, e o papai acreditou nisso, entende? Quer dizer, era uma forma de Como não, né? sobreviver. O cunhado do seu primo, né? Imagina, era uma referência, né? Bom, aí eu saí no início de... Não sei se foi início... Você saiu então pouco tempo depois dessa visita? Foi mais ou menos. Quando eu te acharam muito abatida, magra? Eu emagreci, eu fiquei com um fiapo. E eles não... Ali eles perceberam, né? Eles perceberam que a coisa não andava muito bem. E quando eu fui colar grau também, eu me lembro que... Não era uma coisa em roupa, você recebeu deles? Recebia. Mas era pouca coisa, né? Recebia pouco e dei quase tudo para Dalva, que não tinha nada. Passei muita coisa. Você, quando foi colar grau, você foi razoavelmente... fui com um vestido decente. Que eles tinham mandado você. Então, saída, você perguntou sobre a saída. Saí, sim. Saí para fazer a prova, saí de lá, do espaço do Doicode. Saí para... eles me levaram para reconhecer um local na cidade do Rio de Janeiro. Logo depois da tortura, no dia seguinte da tortura. Quero que você indique os lugares onde você estava, onde você acha que tem casa. Porque nessa época a gente não sabia das casas de ninguém, né? Aí já estávamos na clandestinidade. Éramos pessoas do movimento estudantil. Sabia a casa da Ana, que a gente se reunia lá, né? Mas isso eles já sabiam. Já tinham ido à casa da Ana, né? Aí... e aliás foi uma prisão horrorosa dos familiares da mãe e a irmã da Ana, foram presas também nessa época, procurando pela Ana, porque eu e Ana fazíamos farmácia na mesma turma, né? Então eles foram lá, levaram Dona Sara e a Perla para o Doicode. Elas ficaram, acho que só uma noite. Dona Sara, que é a mãe da Ana? A mãe da Ana, e o irmão dela também. Quem é Perla? Perla é a irmã mais moça dela. Então, saí para esse percurso no Rio de Janeiro, saí para ir
a universidade 2 vezes, uma para prova e outra para colação de grau. Foi isso. Colação de grau, você estava com a turma ou você sozinha? Não, eu sozinha. Na Porque secretaria? a turma já tinha colado Colado. grau. E eu colei grau na secretaria, sozinha, com a formalidade que tinha que ser feita, né, papéis, etc e tal. Mas os meus colegas estavam longe. Quando eu subi aquelas escadas ali da farmácia, eu vi que eles estavam na parte de botânica. E eu fiz um sinal para eles, não olhei para a cara deles, para não comprometê-los, né? E, enfim, entrei e saí. Nessa época eu estava muito magra mesmo. Eu acho que eu devia estar com uns 45 quilos, porque é uma queda, né, muito grande de peso que a gente sofre ali. Eu era mais para gordinha, então foi uma situação de... Essa situação de vulnerabilidade também é uma Quer vulnerabilidade dizer, essas física. entradas na universidade, assim, não teve nenhum contato com ninguém, né? Porque, Não, contato com ninguém. Eles sabiam que você estava sendo... Não, tava eles presa, sabiam eles que eu de estava tudo, presa. né? Eles Sabiam sabiam. que você estava Meus chegando com o colegas... pessoal E era jipe do ostensivo, né? exército. Jipe do exército. Uhum. Entendeu? Quando eles foram da primeira vez para a prova, eles estavam vestidos e fardados. Uhum. Dessa segunda vez, o Fontinelli, Major Fontinelli, eu acho que... Não me lembro se ele estava fardado. Eu acho que não devia estar, porque me levou para esse lugar. Possivelmente não devia estar fardado. E ele acompanhou a colação de grau também Não. ou se manteve distante? Não, eu não me lembro dele estar dentro da sala. Eu me lembro dos funcionários lá da farmácia, que estavam próximos. E Mas também não comentavam nada, você não comentava nada. Era silêncio, né, Dulce? Aquela época era um silêncio e evitação de olhares. Porque o olhar podia marcar o outro como um cúmplice. Então, era evitar. E a família, né? Papai e mamãe. Nenhum irmão, ninguém. Bom, aí eu saí, logo que eu saí... Como é que você antes saiu? de eu Eles sair, avisaram você vai sair é porque hoje? estava entrando muita gente. Eu suponho que tenha sido o fato de que muita gente estava sendo presa na época, que foi em março de 70, e já não tinha muito lugar, né? As prisões estavam, os espaços prisionais estavam extremamente cheios de gente. E eu fui levada para uma sala para alguém tentar me reconhecer. Eu acho que Já essa tinha uma pessoa... sala do espelho? que Já, você vinha? foi essa sala. E nessa sala do espelho é que estava a cadeira, tal do cadeiro do dragão. E eles me colocaram nessa cadeira. Mas não aplicaram nada, né, só para que me vissem do outro lado e me identificassem ou não. Eu fiquei muito assustada, porque eu estava com a expectativa de sair logo, porque não tinha nada contra mim. E chegando muita gente, a gente sabia que estava chegando muita gente. Eu me lembro do Zeca. Você conheceu o Zeca? O Zé Carlos Tortman. Ah, Né? É porque a gente chamava ele de Zeca, que era da mesma organização claro. do grupo que a gente participava juntos, do OPP. E ele caiu, e eu me lembro que estava numa dessas celas, assim, no meu caminho. E quando eu passei, eu estava de mão para trás, eu fiz um sinal para ele, assim, avisando que eu não tinha falado nada dele. Mas até esse momento, eu não tinha a mínima ideia se o pessoal que estava chegando ia falar alguma coisa a respeito de mim. Entendeu? Então foi uma situação também de muita tensão, porque a cada momento eu podia voltar. A história que eu tinha contado estava se mantendo até então. E encontrei com a Anitta também, quando eu estava saindo de lá, depois da cadeira do dragão, eu estava saindo, eles me fizeram assinar um termo de que eu não tinha sofrido tortura, todo mundo que saiu de lá praticamente assinou esse termo, e eu avistei a Anitta, entendeu? Numa daquelas salinhas assim, naquele corredor lá de baixo. Aí, quando eles pediram para eu assinar esse documento, eu entendi que eu estava saindo. Né?
Eu saí e o meu companheiro já tinha ido para o Chile. Ele ficou no Espírito Santo, numa pequena praia de pescadores, e ele avisou a minha família que ele estava indo para o Chile e que eu seguisse, né? Me propondo, me deixou uma carta. Então, quando eu fui solta... Mas tinha alguém te esperando lá fora? Como é que você foi para casa? Deram dinheiro para você? Não, eu acho que o papai foi me buscar. Sabe que eu não me lembro bem como é que foi? Mas eu acho que foi me buscar, sim. E aí eles ficaram sabendo o que aconteceu, né? Quer dizer, aí estava escancarado na minha cara, mas aí é que eles ficaram sabendo que a versão do Alfredo não era bem essa, né? E foi muito duro, né, conversar com eles, não contei detalhes, mas foi um momento muito difícil, né? Conversar principalmente com o papai. A mamãe era mais ingênua e enfim, ficava um pouco mais perifericamente, né? E aí começamos a construir a minha saída do país. Nessa altura eles ficaram contra o regime, contra a ditadura. Como é que isso bateu para eles? Não, eles não se pronunciavam, entendeu? Não tinha mas assim... revoltados com o que tinham feito com você. Sim, com certeza. Com a situação que foi relatada por mim a eles ficaram indignados, né? Primeiro, uma mentira deslavada. Segundo, pela injustiça que isso provocou. Eu tenho um irmão que entrou naquela lógica de dizer, então, porque fez, então mereceu. Entendeu? Essa era, não é a única família, muitas famílias aconteceu isso. E um irmão super generoso, mas era aquela lógica que habitava muita gente, né? Então, preparei a minha saída para o exterior, para o Chile, onde o Paulo já tinha se dirigido. E aí fui, por indicação de uma pessoa da minha família, do Horus Vital Brasil, que é meu tio, irmão do papai. Ele é uma pessoa que tinha algumas relações e que eu acho que protegeu algumas pessoas. Eu acho que eles tinham relação com o Franklin. Ele me deu uma dica. Fui vê-lo, porque é um psicanalista conhecido aqui no Rio. Depois que eu saí da prisão, fui lá conversar com ele. Ele foi muito acolhedor e ele me deu esse contato com esse como se chama? O que faz os procedimentos de documentação? Despachante. O despachante. E esse despachante, então, tinha a função de tirar, dependendo da situação da pessoa, ele conseguia retirar dos serviços de verificação que estavam disponíveis da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, as fichas. Então, ele retirou minhas fichas para que o meu passaporte pudesse sair por ali. Cobrou uma fortuna. Para fazer passaporte falso, ele teria que cobrar muito mais. Mas no meu caso, não era uma pessoa tão procurada assim, então ele conseguiu tirar as fichas para que ele pudesse liberar o meu passaporte. Eu saí do país com passaporte verdadeiro, né? Mas mesmo assim, com passaporte verdadeiro, eu não sabia o que ia acontecer no aeroporto, se era uma sacanagem deles, entendeu? A insegurança era uma segurança de diversas ordens, dentre elas essa. Eu fui disfarçada, etc e tal, botei uma peruca de uma amiga, essas coisas assim, cheias de badulaque, etc e tal. Eu saí pelo galeão. E você conseguiu avisar o Paulo que você estava indo? Ah, sim, porque ele já estava lá. Ele já estava lá e foi me buscar no Pudahuel. Então... Você conseguiu mandar um recado para ele, telefone? Eu não me lembro como é que era a comunicação entre a gente. Eu acho que era carta mesmo que a gente mandava na época, no telegrama.
Se usava muito telegrama. Telegrama, era alguma coisa desse tipo. Mas E seus pais estavam ali ajudando? não, meu pai e minha mãe se deslocaram da cidade interior e ficaram aqui no Rio durante algum tempo lá E na apoiaram casa você ir do para o Chile? Apoiaram, eles que compraram passagem, para tudo E o mesmo. fato de você não estar casada com o Paulo, isso para eles não era uma questão... Não, mas a minha mãe, quando estava embarcando, papai já tinha levado minha mala na noite anterior para não causar, porque eu fiquei sob o controle do Ministério do Exército, né, que nós ficávamos tendo que uma vez por semana ou 2 vezes por semana, me lembro, que tinha uma regularidade que a gente tinha que ir lá se apresentar e assinar uma coisa dizendo que não ia sair do país, dizendo que ia ficar por ali. Era um controle que eles exerciam sobre todos aqueles que tinham saído. E eu fiquei pouco tempo aqui no Rio só para providenciar esses papéis. E papai e mamãe levaram, então, o papai levou a minha mala no dia anterior para o carro para não causar suspeita de que eu estava saindo de viagem. E de manhã cedo... E vocês estavam na casa da sua tia? Na casa da minha tia. E aí nós fomos para... Então a mala já foi colocada no carro? Já. Antes. E eu fui, era bem cedo, nós saímos cedo, e a minha mãe, ao se despedir de mim, disse assim: minha filha, gostaria muito que você se casasse. Era o discurso da época das mães, né? Era uma Importava coisa assim. muito isso, né? Importava muito. Eu disse: mãe, tudo bem, vamos pensar nisso. E aí, chegando no Chile, foi um outro universo que se abriu, porque, evidentemente, que a América Latina não tinha ainda havido nenhuma aproximação da minha parte com a América Latina. E o Chile estava efervescente. Era o momento do processo eleitoral que veio eleger Allende, e a mobilização social daquele país era uma coisa extraordinária, né? Nós vínhamos marcados pelo silêncio, né? Que a gente não podia falar quase nada ou comentar com alguém aquilo que víamos, né? Porque era tudo sigiloso, ao mesmo tempo muito secreto. E eu me lembro que eu fiquei impressionadíssima com as ruas de Santiago, todas elas coloridas, com aquelas manifestações, não só as manifestações de rua, como as manifestações de murais, né? Porque a juventude socialista, a juventude comunista pintavam a cidade de Santiago de uma forma muito impactante. O movimento do MIR era muito interessante, né? Eram operários que saíam às ruas com bastões, dizendo MIR, 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 fuzil, fuzil, fuzil. Né? Havia uma luta política muito intensa. As crianças, nós fomos morar numa casa, eu e Paulo, a gente foi morar numa casa que ele alugou, um apartamento. É uma coisa que era muito comum na época. As casas, as famílias faziam um apartamento no quintal da casa e alugavam para uma renda maior da família. Então ele alugou um apartamento atrás dessa casa. E eram crianças, eram 3 garotos. Um, digamos, de 12, outros de 10 e outros de 6. E eram 3 candidatos. Era o Tomis, o Alexandre, não me lembro, que era o mais reacionário, e o Allende, que disputavam as eleições presidenciais no Chile na época. E cada um dos garotos era mas era alguma coisa que a política atravessava todas as gerações no país. Era uma coisa impressionante para nós. Para mim, então, era uma grande surpresa, né? Que tinha ficado naquele silêncio, naquela abstração durante tantos anos da minha vida. Ver as crianças fazendo opções políticas era extraordinário. E, ainda muito impactada sobre a prisão e tortura, no início foi muito difícil, né? Poder me adaptar. Mas assim que eu cheguei, nós fomos procurar o pessoal que já estava lá há mais tempo, e tinha companheiros também do BR, que já estavam enfim, instalados lá. E eu me lembro que a primeira vez que eu falei sobre tortura, o que tinha vivido, eu tremia do último fio do cabelo aos dedos do pé. Era assim,
ele me perguntou, né, o Isso título. com Paulo? Não, o título. Com essa pessoa quem eu fui ver, né? Porque lá no Chile tinha já vários grupos de pessoas que tinham se exilado, alguns deles não eram presos, mas eram perseguidos. E aí eu fiz contato com essa pessoa que era também do BR. E quando eu fui à casa dele, ele me perguntou como é que tinha sido, né? E foi assim muito impactante, porque eu acho que eu nunca tinha falado para outras pessoas, senão para o meu pai, que eu não contei tudo, evidentemente, porque eu tinha receio de afetá-lo muito, né? E mesmo para o meu companheiro, acho que algumas coisas iam sendo contadas, mas aos poucos. E para esse companheiro de militância, é que foi muito forte, né? E aí, lá no Chile, a experiência foi bastante importante, não só pelo contato com outras pessoas de outras organizações, como também com a realidade chilena, que era uma realidade muito especial, né? Que houve também uma tentativa de impedimento que o Allende assumisse, houve uma tentativa de golpe antes, né, dele assumir. E as dificuldades iniciais da língua, eu nunca tinha estudado castelhano na minha vida, e ali foi no embate mesmo, fui aprendendo a falar. E o que eu vou fazer? Eu tinha um cunhado que foi cassado, Sadi Bogado, casado com a minha irmã. Ele era parlamentar na época em Brasília, ele era deputado federal. Ele foi cassado, não porque ele tivesse ideias revolucionárias nem nada, mas era uma pessoa muito ligada à população, era um populista, né? E foi uma das pessoas caçadas em 68. Na época do PTB? Quer dizer, nessa época já PTB, tinha sido do PTB, tinha sido Eu PTB. acho que era PTB, sim. Era não, eu acho Quer dizer, que ele era... na época do MDB que os partidos já tinham né, sido extintos. Eu acho que era... Mas ele tinha tradição de PTB, você não sabe? Trabalhista, não? Não sei. Como era o nome dele? Sadi Bogado. Era cristão, era de uma formação bem cristã, bem marcadamente cristã, e que tinha essa atitude política missionária cristã. Era deputado federal. Deputado federal. Ele foi cassado em 68. Ele foi cassado em 68. E ele... Por onde? Por aqui? Pelo Rio. Pelo Rio, ele era de Campos. E então ele me deu contato com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, né? Que tinha sido ministro do Jango. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso me recebeu bem, me fez um contato com a Universidade do Chile, e eu comecei a trabalhar na Universidade do Chile. Como eu não tinha diploma reconhecido lá, porque aqui eu colei grau, mas a universidade lá e aqui não tinham uma cooperação técnica ainda, não havia um intercâmbio aí das universidades. A Universidade do Chile foi uma morosidade enorme para conseguir a documentação daqui do Brasil. Quando chegou lá, a documentação não foi aceita, porque tinha que ter toda a parte curricular com o timbre da universidade, etc. Então, o papai teve que mandar traduzir em órgão oficial toda aquela documentação. Isso levou meses. Depois, quando eu apresentei, eles disseram: não, você tem que fazer 3 anos de faculdade. Aí, nessas alturas do campeonato, eu já estava achando que não tinha nada a ver com farmácia, revalidar meu diploma lá, não tinha o mínimo interesse em fazer farmácia novamente, e eu fui fazer Belas Artes. Mas eu fui fazer Belas Artes em 73, que foi no ano do golpe. Então eu fiz faculdade de Belas Artes só até setembro de 73. Porque março, setembro. E nessa época já o acirramento da luta política no Chile estava já bastante acentuada. Quer dizer, e além da faculdade você trabalhava na universidade? Fazendo coisa burocrática? Não, eu trabalhava no laboratório. De farmácia? Como técnica de laboratório de análises clínicas, porque eu tinha feito análises clínicas aqui
Meu irmão tinha um laboratório de análises clínicas. Todas as vezes que eu ia para lá, para o interior de São Paulo, onde ele morava, eu me interessava por aquelas técnicas e sabia fazer alguma coisa. Então, eles me inseriram na Universidade do Chile, na parte laboratorial de clínica. E lá eu fiz também bons amigos, né? Pessoas que tinham uma solidariedade com os brasileiros. E quando nós recebemos também os banidos, os 70 banidos, nós fomos ao aeroporto, íamos visitá-los lá no Hogar de Carabineiros. Alguns deles ficaram na minha casa. Quando houve uma ameaça lá no Hogar de Carabineiros, nós abrigamos, né, alguns deles. E vocês militaram politicamente lá? Se envolveram com eu na verdade, organização? tinha não tinha uma organização. Eu não me envolvia com nenhuma organização lá. Mas ia todas as manifestações. Lá no hospital a gente tinha algumas movimentações também, né, porque cada uma das instituições ia para as ruas com as referências institucionais. Era Rota Aguirre, que era o hospital universitário onde eu trabalhava. Então tinha as faixas, a gente ia para as ruas com as faixas. Tinha, assim, uma movimentação interna, mas não necessariamente uma militância regular como eu tinha tido aqui no Brasil. Eu, numa certa medida, temi muito, né, voltar à militância, uma militância desse tipo, organizada. E, além do que, lá também eu comecei a ler outras coisas, né? Por exemplo, Semprún foi um autor que me marcou muito, né? Toda a crítica que ele tem em relação à estrutura dos partidos comunistas, né? Isso já foi construindo outro modo de pensamento. E também muito encantada com outras formas de fazer política, como lá estavam se apresentando, através da arte, através da... Né? Por isso que eu também fui fazer Belas Artes, porque eu fiquei muito tocada com toda a beleza que aquele país tem de expressão artística, né? Então foi muito... E tinha um grupo de brasileiros que você se encontrava sempre, assim, de amigos daqui bem próximos? Né? Tinha. Quer dizer, a gente frequentava com uma certa assiduidade um grupo de brasileiros. Às vezes tínhamos umas reuniões, mas não nos integramos a uma organização de brasileiros, de organizações brasileiras lá no Chile. Né? Mas vocês acompanhavam o que estava acontecendo aqui? Acompanhávamos, esse ritmo de acompanhamento era um pouco prejudicado pela lacuna das informações. Mas, por exemplo, quando os 70 foram para lá, um deles ficou na minha casa, que foi o Marcão. Sim, senhora. Marcão ficou. E foi justamente no momento em que ele está passando para o MR8. O Wellington Dias também, lá de Minas. De poeta, tudo da Itália. O Gustavo Schiller. Todos eles frequentavam lá em casa. Gustavo, que se matou quando voltou para o Brasil. Ai, que cena, né? Essa coisa de se jogar dos edifícios. Os dois. Há pouco tempo se mata. Agora, ano passado. Então, a gente, América Ungaretti, estava chegando no Chile naquela época. A Lúcia, que, aliás, eu chamo ela de Lúcia, mas ela tem outro nome, porque eu fiquei com esse nome clandestino dela, que é uma pessoa que trabalhou lá na Fiocruz. Ela também já morreu, também ficou uns dias lá em casa. Quer dizer, às vezes tinha gente que estava chegando do exterior e que a gente acolhia, né? Depois cada um assumia seu rumo. E com a América ficou lá em casa e a gente ficou amiga. Depois ela se casou com o Liszt e o Liszt, nós tínhamos aulas de francês com o Liszt lá na casa dela,
né? Quando houve o golpe lá no Chile, eles foram logo para a embaixada da Argentina e estavam sem nada, né? Sem roupa, sem nada. Então eu peguei umas roupas minhas. Você estava na casa deles quando teve o golpe, é isso? Não, eles estavam na casa deles, eu estava na minha casa. Sim. Mas eu recebi uma figura na minha casa que foi um susto também, porque foi um dos primeiros levantamentos do toque de queda. Lá no Chile me chega um homem, um operário, com roupa de operário, e toca a campainha e eu abro a porta, ele diz assim, Senhor Vera, porque Vera não é nome, eles não usam esse nome, é sobrenome. Senhor Vera, por favor. Aí eu disse, não, Vera sou eu. Aí ele fez assim, tchum. Pensei que era uma arma que ia ser tirado dali. Era um bilhete da América e do lixo dizendo meio que socorro, não temos roupa, se você puder nos ajudar, etc e tal. Aí eu peguei roupas minhas, nessa época eu estava vendo... Mas eles estavam onde? Na embaixada já? Eles já estavam na embaixada. Eles já tinham roupa entrado. Na embaixada, já sem tinham roupa entrado. Na embaixada. Ah, tá. E aí eles pediram socorro, porque esse senhor era o jardineiro da embaixada. Ele veio entregar um bilhete para mim pedindo socorro. E aí eu levei uma mala e consegui fazer passar na porta da embaixada. Né? Porque... Mas você não ia ser... E você ia fazer o quê? Você, não, mas, mas essa é uma questão que eu não falei. Eu já estava com um documento oficial do Chile. O Paulo, meu ex-marido, ele era uma pessoa absolutamente rigorosa nessa questão dos documentos. Ele chegou lá, ele deu entrada imediatamente nos documentos dele. Quando eu cheguei, ele me acompanhou para que eu desse entrada. Então, os meus documentos, minha licença de permanência no Chile já era definitiva na época do golpe. Tinha saído meses antes. E a dele também. Então nós dois estávamos, mas nós já estávamos separados nessa época. Ele estava lá, enfim, morando numa outra casa, e eu estava, na época do golpe, morando com o César Guilmar, que eu não sei se você localiza, que era ligado à VPR. O César Guilmar, que tinha sido casado com a Regina Linhares. Então, você estava namorando com ele ou morando? Não, ele estava morando comigo. Sim. Ele se separou e foi morar. Eles já estavam separados e aí ele foi morar na minha casa. E isso foi também pouco tempo antes do golpe, acho que uns 2 meses antes do golpe, que a gente começou a morar junto. E o César... Mas você se sentia garantido com esse documento ou você estava com medo de ser presa? Não, eu achava que aquele documento garantia alguma coisa. Eu tinha um emprego fixo, eu tinha um documento de permanência definitiva, estava num quadro de legalidade. Mas você ficou apavorada. Mas é um golpe na sua cabeça, não, medo, o golpe, sim, foi assustador, porque, imagina, a gente imediatamente, quando houve o golpe, eu estava fazendo plantão lá nesse trabalho, no laboratório. E quando eu cheguei, estava chegando em casa, houve um bombardeio na Moneda. Nós morávamos relativamente perto, mas 5 quadras da Moneda. Então o bombardeio foi um espetáculo terrível, né? Porque era não só pela proximidade, como pelo horror, né, do que estava acontecendo. O Allende falou pela rádio antes, né? E digamos, anunciou o que estava acontecendo. Então nós ficamos dentro de casa, com um toque de queda, não me lembro se foram 48 horas, foi um tempo, depois eles começaram a liberar 1 hora, depois 2, depois 3, iam liberando aos poucos, né, para as pessoas saírem para fazerem compras, para poderem sobreviver. E os tiros, né, os franco-atiradores estavam ali perto. A gente ficava, por exemplo, eu morava no primeiro andar, que seria o segundo, né? Não era no térreo. Então, o meu apartamento não recebeu nenhum tiro, mas o de cima recebeu.
né? Vidraças quebradas, estilhaçadas, porque havia muito embate também de confronto entre os resistentes e a polícia. Assim que a gente pôde sair do apartamento, nós fomos para uma população mais protegida, quer dizer, mais protegida. Fomos para a casa de outros brasileiros que nos deixaram esse contrato. Era mais protegido porque era uma comunidade onde esses brasileiros tinham sido bem acolhidos, e a gente foi morar nessa casa, né? Saímos daquele local que era muito vulnerável e perto da Moneda, onde os embates eram muito frequentes. E aí fomos para essa população, que era uma população de moradores de baixa renda, e lá a gente ficou até o final, voltar para o Brasil, né? Eu e César moramos nessa casa durante algum tempo. Também criamos ali amizades e